Bondade e misericórdia nos acompanha todos os dias da nossa vida. É promessa, é palavra de Deus. Por isso, Pai, mais um dia eu consagro este momento para ler mais um capítulo da Tua Santa Escritura. Pai, te agradeço pelo dom da vida, te agradeço por cada ouvinte, por cada inscrito neste canal, que queremos aqui, Senhor, doar o nosso tempo para aprender das coisas do Senhor. Vem, Espírito Santo, nos ensinar, nos conduzir, e assim eu já te agradeço. Amém. Queridos, graça e paz, hoje eu quero ler o capítulo 11 do livro do Atos dos Apóstolos para a glória de Deus. E hoje no capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: quem pode se opor a Deus? Quem pode se opor a Deus? E diz o seguinte, que os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhe passo a passo o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até a mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para você e para toda a sua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, na mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água,
mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, por termos acreditado no Senhor. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Versículo 19. Uma nova igreja em Antioquia. Aqueles que se haviam espalhados por causa da tribulação que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa notícia do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditaram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou a permanecerem de todo o coração ligados ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi então para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Olha que interessante. Eu não disse para vocês, amados, que a palavra de Deus tem muitas curiosidades? Para você que nunca ouviu falar isso, está dizendo aqui no versículo 26, que foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Continuando a leitura no versículo 27. Solidariedade entre as comunidades. Nesse tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, iluminado pelo Espírito, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra. De fato, essa fome sobreveio no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram então mandar uma ajuda, cada qual segundo as suas possibilidades, aos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram e enviaram a ajuda aos cristãos por meio de Saulo e Barnabé. Aleluia, amém.
Aqui eu fecho então a leitura do capítulo 11, para a glória de Deus, e quero já começar o comentário a respeito do que eu acabei de ler, a respeito do que você acabou de ouvir. Amém? E que nós possamos abrir o nosso coração, por isso que eu chamo este canal de Coração Ensinável, porque eu creio que nós temos um coração aberto para aprender das coisas de Deus. Meus queridos, e aqui neste capítulo 11, do versículo 1 ao 18, onde a leitura nos pergunta, né, quem pode se opor a Deus? E aqui Pedro, ele explica, né, o que aconteceu, que ele estava lá na casa de Simão hospedado e ele teve essa visão e aconteceu o que vocês ouviram. Então, queridos, o que Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, nos ensina hoje é que a igreja de Jerusalém estranha e critica a atitude que Pedro teve, né? Então este relata o que fizera e presenciara, terminando com o desafio. E aí você pode perguntar, e qual foi esse desafio? Né? A igreja de Jerusalém estranha e critica a atitude de Pedro, e este vem e relata o que fizera e presenciara, terminando com o desafio, e aí ele explica que quem seria ele para se opor à ação de Deus. Quando ele disse, Deus que me livre de comer coisa impura. E o que o Senhor disse? Não torne impuro aquilo que eu abençoei. Amém? Então ele explica, ele fala quem seria ele, né? Ele diz, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Aí, queridos, a igreja também, ela deve ser evangelizada para abrir-se e aceitar que grupos de origem e grupos de costumes diferentes passem a pertencer ao povo de Deus. Por isso que houve essa visão, Deus mostrando ali naquela toalha, né, que ele viu quadrúpedes, que é animais com 4 pés, répteis, né, coisas que para os judeus era impuro, assim também como os pagãos, né, eles receberam o Pentecoste. Então Deus estava ali dizendo que para Deus não existe acepção de pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. Então por isso este relato que Pedro fizera e ele ali explica, né, terminando com o desafio, porque ele diz, quem sou eu para eu me opor à ação de Deus? Então, aqui essa leitura nos ensina que a igreja também, ela deve ser evangelizada para abrir-se e aceitar que grupos de origens e costumes diferentes passem a pertencer ao povo de Deus. E foi lido também no versículo 9 ao 26 a respeito de uma nova igreja em Antioquia, né? Que foi ali em Antioquia, uma das cidades mais importantes do Império Romano. Tinha ali mais ou menos 500.000 habitantes, o que a palavra vai nos ensinar, que a Antioquia era uma das cidades mais importantes do Império Romano e tinha 500.000 habitantes, ou seja, está nos ensinando que a evangelização se dirigiu primeiro aos judeus.
e com a vinda de alguns cristãos de Chipre e de Cirene, se estende também a evangelização aos gregos. E aí Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, nos ensina que a nova igreja nasce ligada à igreja mãe de Jerusalém, graças a partir do momento que é enviado Barnabé, né? Então, Lucas nos ensina que a evangelização se dirigiu primeiro aos judeus e com a vinda de alguns cristãos de Chipre e de Cirene se estende então também aos gregos, e a nova igreja nasce ligada à igreja mãe de Jerusalém graças ao envio de Barnabé. Ao lado de Jerusalém, Antioquia será centro importante. E Lucas, amado autor, ele frisa isso, lembrando que aí apareceu pela primeira vez o nome cristãos. Amém? E foi lido também do versículo 27 ao 30, quando foi dito a respeito da solidariedade entre as comunidades. Lucas vai nos ensinar aqui que os gregos de Antioquia pertenciam à classe alta e média. E ele explica que muitos deles se converteram à fé cristã, ensinados, né, por Barnabé, que desde o início vivera o espírito da partilha, conforme está lá em Atos capítulo 4 que eu li, entre o capítulo 4, versículo 36 e 37. E eu te convido, se você ainda não ouviu, ouça as leituras anteriores, que vai estar lá falando sobre esse início, sobre esse ensinamento por Barnabé, né, que desde o início ele vivera o espírito da partilha. E eles também vão partilhar suas posses com as comunidades carentes da Judéia. Queridos, observa que quando os cristãos, quando os servos, quando as pessoas que crerem em Deus, eles vão passar por alguma dificuldade, o Senhor sempre avisa, né? E ali, conforme foi lido na leitura, foi, né, um profeta, né, um deles chamado Ágabo, que foi iluminado pelo Espírito Santo, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra, né? De fato, essa fome aconteceu no tempo do imperador Cláudio, e os discípulos então fizeram o quê? Decidiram então mandar uma ajuda, cada qual de acordo com as suas possibilidades. Mandaram ajuda aos irmãos que viviam na Judéia, né? E assim o fizeram e enviaram essa ajuda aos anciãos por meio de Saulo e Barnabé. Então, além disso, eles também partilharam das suas posses com aqueles cristãos carentes da Judéia. E nota-se aqui que Lucas, né, ele nos ensina, notem-se também que não só dentro de uma comunidade, mas entre as várias comunidades se estabelece solidariedade e comunhão em nível profético e econômico. Ou seja, Deus levanta pessoas para ajudar aqueles que aderiram à fé, que decidiram crer. Então, Deus, ele nunca perde o controle, ainda que passemos por dificuldades. Deus está sempre suprindo
os seus filhos. Deus, ele de alguma forma, de alguma maneira, ele está sempre trabalhando em favor daqueles que nele crê. Amém? Então, meus queridos, o meu desejo é que o Espírito Santo possa falar mais claramente ao seu coração. Por hoje, esta é a leitura do capítulo 11 e eu quero agradecer a Deus pela audiência, por você estar aqui edificando a sua alma, seu espírito, e eu tenho certeza que não será em vão, porque quando nós ouvimos esta palavra, algo sobrenatural e espiritual acontece em nosso favor, porque o céu se abre sobre nós e nós temos um Deus que está com o olhar o tempo todo sobre cada um de nós. O Senhor disse que nunca estaremos sozinhos, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus te conceda um dia de paz, de alegria, de muito favor, e que todas as suas decisões sejam aquelas alinhadas e instruídas pelo poder do Espírito Santo. Querido Deus, por mais este momento, eu te louvo e te agradeço, Pai, e intercedo por cada vida aqui presente. Assim seja. Amém e amém.